Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Esse é um tempo precioso de meditação, de oração, meditação na Palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável de sabedoria e vida para nós. Essa noite um tema especial, o que você perdeu? Uma análise, uma reflexão a partir da parábola da dracma perdida, uma parábola que Jesus conta em Lucas, e Lucas registra Lucas capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Nós vamos ler, nós vamos meditar na palavra, nós vamos orar juntos. E que esse vídeo, da Noite da Esperança, possa ser instrumento de graça na sua vida e que você compartilhe ele com outras pessoas, para que as pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Vamos então orar. Pai Santo, querido, amado, nós adoramos o Teu nome. Nós nos reunimos nesta hora na Tua presença, reconhecendo e confessando que Tu és o nosso Deus, de que nós caremos da Tua presença, nós caremos do Teu amor, nós caremos do Teu favor, carecemos do Teu favor, carecemos, ó Deus, das Tuas bênçãos maravilhosas, mas principalmente da Tua presença, da Tua palavra nas nossas vidas. Por isso nós nos reunimos, ó Deus, depois de um dia de trabalho, um dia de atividades, de muitos afazeres, temos esta hora de oração, hora de meditação na Tua palavra. Vem estar conosco, fala ao nosso coração, traz refrigério para a nossa alma, traz renovo para a nossa alma, para o nosso coração, nos alimente, ó Deus, nos fortaleça. Nós oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Então, o Evangelho de Lucas, o capítulo 15, do verso 8 ao verso 10, é uma pequena parábola que Jesus conta dentro de um contexto muito importante, nós vamos poder ver e analisar. Diz assim: a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, que é um conceito, uma palavra antiga, mas aqui na nova linguagem, na linguagem de hoje, Bíblia da linguagem de hoje, é uma moeda perdida. Vamos ler. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Esta parábola, ela faz parte de um conjunto de parábolas de Lucas 15. A primeira parábola do verso 1 ao verso 7 é a parábola da ovelha perdida. E depois do verso 10, passando pela parábola da moeda perdida, é a parábola do filho pródigo. E as três parábolas, isso é importante porque nos ajuda a compreender a essência da parábola, aquilo que Jesus está querendo nos ensinar neste episódio. As três parábolas falam sobre o interesse de Deus, o coração de Deus e a maneira como Deus se alegra diante do pecador que se arrepende ou do pecador que é alcançado pela sua graça, o pecador que é salvo. Sobre a salvação, Deus se alegra com a salvação. A gente não pode esquecer destes pontos fundamentais desta parábola. A ovelha perdida, o pastor vai atrás até encontrá-la e ir atrás de volta. Da dracma perdida, mulher, uma história do cotidiano, do dia a dia, perde uma moeda de muito valor, do seu sustento, do sustento da sua casa,
e aí ela também vai atrás, encontra e traz a sua moeda e se alegra ao ter achado esta moeda. E do filho pródigo, que é a mais bela das 3 parábolas, do filho que pede a herança, vai embora de casa, gasta todo o seu dinheiro e depois de gastar passa fome, perde as roupas, vai viver entre os porcos, uma situação que representa estar perdido, estar no fundo do poço, estar com a vida toda destruída. Ele lembra da casa do pai, ele lembra que o pai é um homem justo e ele volta para a casa do pai e o pai o acolhe e faz uma grande festa para o receber. As 3 parábolas então falam de como Deus se empenha em salvar o pecador e se alegra quando esse pecador se arrepende e alcança a salvação em Cristo Jesus. A partir desta parábola, então, nós queremos pegar este comportamento de Deus, a atitude de Deus para com o pecador, para aquele algo que ele perdeu. E olhando especificamente para a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, olhar para este comportamento, não excluir o fato de que é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Ele veio para salvar o pecador. Mas nós podemos aprender mais coisas. E é interessante a gente observar isso. Quando nós encontramos a essência do texto, a centralidade da parábola, a centralidade do texto, esse princípio grandioso e sábio de Deus, nós conseguimos aplicá-lo também em outras áreas da vida relacionadas a outras coisas. E é o que nós vamos fazer nesta noite. Então, esta moeda perdida, nós entendemos e nós aprendemos que é o comportamento de Deus em relação. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele acolhe aquele filho arrependido, e a mulher que encontra a moeda perdida, ela se alegra por aquilo que estava perdido, ela encontrou, ela achou e ela se alegra. E assim devemos também ter cuidado com as coisas, os valores da vida que nós podemos perder na nossa jornada. Então, durante a nossa vida, nós aprendemos valores, nós aprendemos comportamentos, nós temos muitas coisas de valor inestimável na nossa vida e a gente precisa aprender a valorizar essas coisas. E se por algum momento nós perdemos algum valor e a gente encontra, a gente deve se alegrar. E aqui eu quero fazer esse paralelo e ilustrar por alguns valores que de repente a gente acaba perdendo pela vida por muitas situações, né? E assim eu quero trazer, por exemplo, a dracma ou a moeda do respeito, a dracma do respeito. Às vezes a gente perde isso. Esse valor inestimável, importante, de tratar as pessoas com respeito. E olha, eu sou pastor já há algum tempo e eu tenho lido muito a Bíblia, eu tenho me dedicado muito à leitura da palavra de Deus, e uma das coisas que eu, sou apaixonado é o fato de Deus nos respeitar. Deus, ele não invade a nossa privacidade. Deus não invade a nossa vida. E aquele texto clássico, né, de Jesus Cristo, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu vou entrar e cear com você e você comigo. Que representa também o fato de que a gente se abrir para a ação de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo, para a transformação que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. E assim, às vezes, na nossa jornada, por vários fatores, às vezes por mágoas, às vezes por derrotas, às vezes por problemas que nós enfrentamos, às vezes por ofensas, somos ofendidos, as pessoas nos atacam, nos magoam, a gente perde a dracma do respeito. A gente passa, nós somos desrespeitados pelas pessoas, encontramos pessoas que nos desrespeitam, nós acabamos perdendo também esse valor inestimável. Nós perdemos o valor do respeito, paramos de respeitar as pessoas, de tratar as pessoas com dignidade, de dar importância, valor à vida dessas pessoas, devido respeito às pessoas. E olha que a gente percebe isso na nossa sociedade, uma sociedade pragmática, que valoriza os bens e não ser
os bens materiais, o ter e não valoriza o ser. Às vezes nós encontramos muitas pessoas que as pessoas desrespeitam. Mas isso não deve nos levar a perder o respeito, a respeitar a todos e todas. Nós devemos sim respeitar as pessoas. E respeitar as pessoas é reconhecer as pessoas como obra da criação de Deus. É reconhecer o ser humano como ser humano, tem um valor, aquela vida tem um valor. Não é passar a mão pela cabeça, não é aceitar as coisas erradas, é respeitar. E respeitar é reconhecer que aquela pessoa é digna de vida, digna de respeito, ainda que ela não tenha respeito, ainda que ela não te respeite. Nós devemos respeitar as pessoas. A dracma do carinho, da afetividade, nós necessitamos de afeto e nós necessitamos uns dos outros. E perceba que às vezes nós achamos e consideramos que o carinho não é necessário. É necessário. O ser humano necessita de carinho, o ser humano necessita de afeto. O ser humano é um ser emocional, afetivo, e ele carece disso, ele carece de afeto, ele carece de amor, ele carece de carinho, ele carece de um abraço, ele carece de um aconchego, ele carece de uma palavra de conforto, ele carece da presença das pessoas quando nós estamos sofrendo. Ainda que a gente percebe muitas pessoas não reconhecendo isso, o ser humano carece de carinho, de afeto e de ser abraçado, de ser tocado, de ser acolhido. Nós necessitamos disso. E perceba que Jesus tratava as pessoas com imenso carinho, todos e todas que se aproximavam, o Senhor tratava com respeito, tratava com dignidade, tratava com carinho. A dracma do diálogo. De toda a obra da criação, o ser humano é o único que articula pensamentos e sentimentos. A gente consegue criar códigos e linguagem para dizer o que estamos sentindo no coração. A gente consegue, essa é a linguagem, a capacidade de verbalizar aquilo que está pensando. Então nós temos essa capacidade, nem sempre nós utilizamos essa capacidade para demonstrar ao outro que amamos, que consideramos, precisamos desfrutar desta capacidade e de dialogar, de ouvir, de conversar, de tentar compreender o outro, aquilo que o outro está sentindo, que ele está colocando para fora. Nós precisamos aprender a dialogar. Se nós, seres humanos, soubéssemos aproveitar a capacidade de dialogar, de respeitar, de reconhecer o outro, nós não teríamos guerra hoje como nós temos no mundo. O ser humano vive o auge, do nosso tempo, historicamente, o auge da sua capacidade intelectual e tecnológica. É impressionante o que nós alcançamos enquanto humanidade. Mas nós não conseguimos resolver conflitos. Nós não conseguimos dialogar e resolver conflitos. Nós precisamos resgatar isso. A dracma da fidelidade, nós gostamos de reconhecer, de confessar, de declarar e de reafirmar constantemente de que Deus é fiel, mas a fidelidade às vezes falta na nossa vida. Fidelidade com os nossos próprios compromissos, com os nossos próprios ideais, com as nossas próprias propostas e alianças. Nós rompemos, nós desistimos, nós falimos diante das propostas que nós fazemos. Nós somos infiéis a nós mesmos, sem falar da infidelidade conjugal que existe nesse país, sem falar de outras tantas infidelidades que é prática do ser humano. Infiéis a pactos que realizamos, a compromissos que afirmamos, a documentos que assinamos, a palavra que damos, somos infiéis. Nós precisamos resgatar. A humanidade como um todo tem perdido valores fundamentais, importantíssimos, e que nós teríamos que ter o zelo, como nós observamos nesta parábola,
de valorizar, de ir atrás, de procurar, de tentar resolver. E assim a gente poderia citar tantos outros valores que nós temos perdidos. Como cristãos, o perdão. Nós colocamos o perdão no patamar de opção. Eu perdoo se eu quiser, eu perdoo depois de uma série de avaliação. Nós diminuímos o perdão divino, nós diminuímos a capacidade do perdão revelada em Cristo Jesus, revelada em Deus, de perdoar absolutamente todas as coisas. Nós limitamos, nós classificamos, nós colocamos uma quantidade mínima, perdoa uma vez, perdoa duas vezes, mais do que isso eu não perdoo. É um valor inestimável, não é opção do cristão utilizar o perdão, viver do perdão, ser abençoado com o perdão divino, não é opção. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Essa é a soma. Nós temos aquele diálogo dos discípulos com Jesus. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar como nós somos perdoados e como nós somos perdoados por Deus. A parábola do devedor, que tinha uma dívida imensa, grandiosa, e procurou a Deus, e procurou o seu Senhor, falou: eu não tenho condições de pagar essa dívida. O Senhor falou: eu vou te prender, eu vou escravizar a tua família, eu vou escravizar você para você poder pagar a dívida, e mesmo assim você não vai conseguir pagar. E ele clama, então ele se prostra e diz: perdoa, e o Senhor o perdoa essa dívida grandiosa, e ele sai dali, e saindo da casa do seu Senhor, ele encontra uma outra pessoa, e essa pessoa o deve uma quantidade irrisória, bem menor daquilo que ele deveria, e ele também clama, fala: eu não tenho condições de pagar. Ele pega aquele homem e joga na prisão. Ou seja, ele recebeu o perdão imenso, mas quando foi para ele dispensar uma parte pequena do perdão que ele recebeu, ele não perdoou, ele sonegou. Nós perdemos a moeda do perdão, nós perdemos a dracma do perdão. Nosso perdão, o que nós recebemos de Deus é imenso, mas na hora de perdoarmos nós queremos dar migalhas para as pessoas, e olhe lá. E outro valor que nós perdemos enquanto cristão no século 21 é a dracma da presença de Deus, é a moeda da presença de Deus, esse valor inestimável. Nós estamos aí entrando no mês de dezembro, e nós celebramos no mês de dezembro o Natal, o nascimento de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que deixa a sua glória e vem estar conosco. Nós celebramos essa data fenomenal, esse momento extraordinário na obra de Deus, na manifestação da graça, do amor de Deus. Deus vem para estar conosco, para se identificar com as nossas dores, com o nosso sofrimento, com a nossa humanidade, para nos dar esta grande lição de que Ele está e conhece, reconhece as nossas lutas enquanto humanidade. Nós perdemos a dracma da presença de Deus, e às vezes vivemos como se Deus, a humanidade vive como se Deus não existisse, e ainda pior, cria Deus a sua imagem e semelhança, Deus as suas imagens e suas vontades, as suas perspectivas, deuses criados a partir da cabeça humana. Não é imagem concreta, mas é uma imagem idealizada, que não passa de ser imagem, não passa de ser deuses falsos. É isso que acontece quando nós perdemos a dádiva, a graça, a dracma, o valor inestimável da presença do Deus vivo e verdadeiro. Mas como nós devemos recuperar então esses valores perdidos? E essa parábola é maravilhosa porque Jesus chama atenção para o comportamento desta mulher, como ela se comportou quando ela identificou que havia perdido algo muito precioso.
E é o mesmo comportamento de Deus quando perde algo precioso, e esse algo precioso somos nós, seres humanos criados à imagem de Deus, pecadores, pecados, estamos no pecado, estamos perdidos no pecado, e Deus então age de maneira zelosa, de maneira diligente para resgatar aquilo que havia perdido o ser humano por pecado, e ele vem então, elimina o pecado e nos dá a salvação. A primeira atitude daquela mulher, ela disse: eu achei, e ela então foi ela que perdeu e ela que achou, e isso nos fala da responsabilidade. E essa é uma falha muito grande nossa. Às vezes a gente não assume responsabilidade dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas perdas. Precisamos assumir. Arrependimento é confessar o pecado. É chegar diante de Deus assim: sou pecador miserável. E isso é que nos faz, essa é a chave para alcançarmos a salvação, o perdão de Deus. É reconhecer. É confessar, é dizer para Deus que somos pecadores e carecemos dele. Essa mulher diz: eu achei. Ela perdeu e ela então saiu à busca de achar aquilo que ela assumiu a responsabilidade. E nessa relação sempre transmitimos os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas culpas para os outros. O ser humano é fera em fazer isso, né? Ele não assume, ele diz: é o outro. Quando há um problema, quando há um pecado, ele procura alguém que está mais próximo para jogar a culpa, para não assumir a culpa. Então assumamos que somos pecadores falíveis e carecemos e precisamos de Deus, de Cristo Jesus, para ter uma vida bem-aventurada. Perdeu uma dracma. Resolva um problema de cada vez, resolva uma questão de cada vez. Às vezes a gente quer uma mudança na nossa vida, a gente tem a percepção, o toque do Espírito Santo, e percebemos que temos um pecado na nossa vida e temos outros também, e a gente quer resolver tudo de uma vez. Não, resolva um de cada vez. Processo. Perceba que quando a gente se converte a Cristo Jesus, essa é a experiência. A gente não se transforma da noite para o dia, mas a gente começa a fazer uma caminhada da salvação. Paulo é quem usa essa expressão, ou seja, cada dia é um dia de transformação, cada dia é dia de reconhecer algumas coisas e de aprender alguns valores e princípios e de aprender o caráter cristão e olhar para Cristo e aprender e crescer. A cada dia eu aprendo mais e vou caminhando nessa direção, num progresso contínuo de crescimento espiritual e amadurecimento espiritual. Resolver um problema de cada dia. Cada dia basta o seu mal. O Senhor nos ensina. Ela procurou, ela não se acomodou diante daquela realidade. E às vezes a gente vê alguns problemas, a gente se acomoda. A gente acha que aquilo não vai mudar, a gente acha que aquilo é aquilo mesmo, a gente acha que aquela situação é assim mesmo, e a gente então não se mexe. Perdeu. Não, ela sai procurando, ela acende uma lamparina, ela sai, zelosa, empurra os móveis e sai procurando, ou seja, ela tem atitudes, ela acredita em Deus. E olha que perceba, há uma parceria. Nós precisamos de Deus e Deus nos capacita, mas nós temos que ter atitudes também de renovação, de transformação, de arrependimento, de mudança de vida. E não é só identificar: perdi. Não, identificou e saiu então varrendo a casa, empurrando as coisas, e acendeu uma candeia para achar aquilo que havia perdido. E aqui a gente pode ilustrar: quem mais pode iluminar a nossa vida para que a gente encontre os valores perdidos, se não é a luz do mundo, Jesus Cristo?
Ele ilumina nossa mente para que a gente possa enxergar as coisas erradas na nossa vida e ter uma vida transformada pela luz de Cristo, pela presença de Cristo, pela transformação em Cristo Jesus. Jesus é a luz necessária para iluminar o caminho de transformação, de renovação, de mudança de vida, de abandonar os pecados, de abandonar as coisas erradas, de encontrar os valores que às vezes nós perdemos, valores estes que nós citamos: amor, respeito, carinho, a presença de Deus. Corremos para lá e para cá e esquecemos de ter um tempo de silêncio na presença de Deus, um tempo de plenitude, de contemplação, de oração, ouvir Deus falar. É necessário ficarmos atentos para aquilo que nós perdemos, valores inestimáveis, que nos proporciona uma vida abençoada, porque a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abençoada. E para termos essa vida abençoada, esses valores do reino, valores e princípios que aprendemos em Cristo Jesus, na pessoa, na vida de Jesus, no comportamento de Jesus, nas atitudes de Jesus, o Senhor quer que tenhamos uma vida plena, abundante, e é promessa dele que tenha uma vida em abundância. E essa vida em abundância é viver esses valores maravilhosos que valorizam a vida, valorizam a presença de Deus e valorizam o próximo. Perceba que toda a reflexão nossa está baseada no primeiro e segundo mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando perdemos algo de valor, quando perdemos valores e princípios que aprendemos da palavra de Deus e que aprendemos a exemplo de Cristo Jesus, que nós tenhamos esse comportamento zeloso de procurar e resgatar aquilo que perdemos, assim como Jesus, assim como Deus o Pai olha para nós e diz assim: não vou perder aquilo que eu tenho de maior valor, que são os meus filhos e filhas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter agora um tempo de oração e você pode se lembrar de amigos, vizinhos. Às vezes uma pessoa, você está conversando com a pessoa, ela abre o coração e fala de um problema, de uma situação complicada que ela está vivenciando. Ela precisa de conforto, de consolo, ela precisa de iluminação, ela precisa de direção, e não existe absolutamente mais ninguém. Deus é aquele que realmente ilumina a nossa vida e nos dá o norte certo para uma existência abençoada. Vamos orar por essas pessoas. Coloque essas pessoas diante do altar. Sua vida, sua família, a cada um de nós, a nossa igreja, a nossa comunidade. Vamos orar e vamos interceder. Pai querido e amado, nós adoramos o teu nome por esse momento especial. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra lida, ó Deus, palavra que toca o nosso coração. Dessas 3 parábolas que falam do teu amor, da tua atitude maravilhosa e graciosa em resgatar o pecador da morte e do inferno, da tua atitude de nos enviar Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. E essas 3 parábolas têm esta mensagem poderosa na sua maior função. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado porque nós aprendemos desta parábola que nós somos valorosos para Ti. A nossa vida tem valor. O Senhor se importa conosco. Então abençoa, Deus, a cada um dos meus irmãos, irmãs, amigos e conhecidos que estão ouvindo essa mensagem, participando da Noite da Esperança. Toca o coração e que ele perceba essa mensagem. Deus o tem como um valor inestimável
E Ele tem ido atrás da ovelha perdida, Ele tem ido atrás da moeda perdida, Ele tem ido atrás do filho perdido, o Senhor tem ido atrás de cada um de nós quando estamos perdidos. E com esta lição maravilhosa nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós perdemos e ir atrás daquilo que perdemos para ter uma vida abençoada. Abençoe a todos aqueles que são colocados diante do teu altar nesta hora, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que têm enfrentado lutas diversas. Ó Deus, tu conheces a cada um, sabe das necessidades, sabe do tipo de ação, de milagre que o Senhor deve fazer nestas pessoas. Nós clamamos, ó Deus, realiza a tua obra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração, e tem nos abençoado. E nós te amamos pela tua presença, o teu cuidado e o teu amor. E o teu nome seja glorificado. Nós oramos. Amém e amém. Bom, irmã, obrigado por esse momento, por estar aqui com você nesta hora de oração, de meditação da palavra. Deus abençoe. Até a próxima.